Dor de cabeça no período menstrual, você sabe o que isso significa? Meu nome é Ivan Bonaldo, sou fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia, nova medicina germânica e leitura biológica. E como houveram algumas pessoas que me perguntaram no vídeo da semana passada qual é a relação da dor de cabeça com relação ao período menstrual, estou aqui eu para responder essa pergunta. Então eu vou adiar um pouquinho a sequência de vídeos que eu tenho para falar sobre o ectoderme, para falar hoje sobre essa relação da dor de cabeça com relação ao período menstrual. No vídeo anterior eu expliquei para vocês, e quem não assistiu, volta lá, assiste o vídeo anterior com relação à relação das dores de cabeça. O vídeo anterior ele tem relação então que a dor de cabeça, ela geralmente tem duas formas ou sensações diferentes. A dor de cabeça em capacete, que é a dor de cabeça que eu sinto uma pressão sobre a cabeça, e essa dor ela é contínua, que isso representa que eu estou em fase de estresse com relação a uma situação. Então as musculaturas elas tensionam numa fase de estresse e uma fase de resolução do conflito, ou seja, quando eu relaxei e saí daquela frustração, que é uma sensação de dor pulsátil. Então há um estímulo arterial, como se as artérias aumentassem um calibre para aumentar o fluxo de sangue naquela região da cabeça, para melhorar a reparação daquele tecido que estava em alteração devido a uma frustração. Sendo assim, você pode entender que se há uma dor de cabeça quando a pessoa menstrua, ela pode ser uma dor contínua ou pode ser uma dor pulsátil. Se é uma dor contínua, a pessoa está em fase de estresse porque ela está menstruada. Se ela tem uma dor pulsátil, latejante, quer dizer que ela está em fase de resolução quando ela menstrua. Então, algumas mulheres estão tensas na fase de menstruação, outras mulheres estão relaxadas porque menstruaram. Sendo assim, vamos começar pela dor pulsátil. Eu atendo muitas pacientes que têm essa dor latejante no período menstrual, ou seja, quer dizer que menstruar é bom. E quando isso acontece? Quando eu tenho medo de engravidar. Então, se você tem um medo intenso de engravidar, ou já passou por isso anteriormente, por exemplo, quando eu estava namorando, eu tive um atraso da menstruação e eu achei que estava grávida. Então, isso representou que quando a menstruação veio, eu relaxei, porque quer dizer que eu não estou grávida. Então, isso faz com que cada menstruação que venha por consequência, ela permanece nesse padrão de medo de estar grávida de novo. Então, quando a menstruação vem, é como se reativasse aquele estado de alívio. Então, você relaxa, mas a dor de cabeça latejante, ela permanece. E isso nem sempre acontece somente com a pessoa. Claro, ela pode ter tomado uma pílula no dia seguinte, ela pode ter passado por um atraso menstrual, ou realmente ela pode ter tido uma gravidez que não foi desejada, uma gravidez antes do casamento, uma gravidez que ela não estava esperando mais, e a partir de então, cada menstruação ela vinha com esse estado de alerta e relaxamento. Mas também muitos trazem essa relação dos antepassados. Então, mulheres que casaram, engravidaram antes do casamento ou tiveram filhos que representaram naquela gestação um perigo de morrer no parto. Então, isso associa que engravidar novamente pode ser um risco de eu morrer, passar por um perigo de morte novamente. Então, esse estresse do alerta de que gravidez representa um perigo, ele está iminente no cérebro. Então, aquelas pessoas que têm essa sensação de que desde a primeira menstruação vem a dor de cabeça latejante, quer dizer que geralmente o conflito não é dela. O conflito vem dos antepassados que viveram situações que gravidez eram realmente uma representação de perigo, ou mesmo na sua própria gravidez, quando a pessoa estava lá dentro do útero da sua mãe e a mãe percebeu que aquela gravidez poderia se representar um risco de vida ou uma frustração, que ela não queria estar grávida naquele momento. Mas quando a pessoa vive a dor de cabeça, ela começa depois de um tempo, por exemplo, ela menstruou aos 12, 13 anos de idade, e a dor de cabeça começa aos 18, 19, pode sim representar uma situação dela. Então, quando
ela começou a ter relações e ela começou a ter medo de engravidar a partir daquele momento. Já as dores de cabeça contínuas, elas representam o estado que menstruar é tenso, não é agradável. Então, pode sim representar uma situação de uma mulher que não viu com bons olhos a primeira menstruação, a mãe não tinha explicado, as irmãs não tinham explicado como era a menstruação e ela não sabia o que era estar menstruado, e o fato de sangrar provocou realmente uma relação de medo para ela, um medo da morte, um medo que algo ruim pudesse acontecer, porque ela estava sangrando. Então, se ela estava sangrando, era um perigo. Então, se ela não entendesse essa relação de menstruação, essa relação de sangrar é como se viesse com um vínculo de perigo. Então, cada vez que eu sangro, eu tenho medo, inconscientemente, né? Não, por mais que ela entenda depois que menstruar é tranquilo, que menstruar não tem problema, mas o fato de que ficou gravado em algum momento da vida dela que menstruar não era bom. Outros casos podem acontecer como o fato de alguma pessoa ter vivido algum sangramento por uma queda. Então, por exemplo, uma criança de 5 anos de idade, ela caiu de bunda no chão e machucou e houve um sangramento nessa região vaginal, nessa região pélvica baixa. Ela pode ter visto aquele sangramento com uma sensação de perigo ou de medo perante aquele sangramento. Ou eu já ouvi uma história de uma menina que estava andando de bicicleta e então ela caiu e rasgou a perna ou a coxa próximo ao glúteo e ela sangrou, e aquele sangramento foi dar um medo de contar para a mãe o que a mãe ia achar, o que a mãe ia sentir com aquele sangramento. Então o fato de ter sangrado naquele momento representou uma sensação de medo, e cada vez que ela sangrava de novo na menstruação, é como se ela ligasse um estado de estresse, que ela tinha aquele medo voltando à sensação cerebral dela. E o último exemplo que eu posso dar para vocês é que crianças que são abusadas sexualmente, que elas são abusadas com penetração, que há um sangramento vaginal naquele momento, elas remetem aquele sangramento com nojo, com repulsa e com frustração de terem sido tocadas, talvez muitas vezes com raiva daquela situação que gerou medo e insegurança para elas. Então, isso pode sim associar ao fato de que cada vez que ela sangra de novo, é como se reativasse o sentimento que ela teve perante aquela penetração, perante aquele toque que foi abusivo, que foi nojento e foi frustrante para ela. Então, esses são os exemplos que eu vejo frequentemente aqui na clínica e eu queria passar para vocês. Espero que vocês gostem, espero que encaixe com algumas coisas que vocês já viveram na vida de vocês, para vocês entenderem o porquê dessa relação de dor de cabeça no período menstrual, e tentem associar a vivência de vocês e entenderem que não é porque isso aconteceu lá atrás que vai acontecer de novo. Então o passado já foi, agora vocês podem viver a menstruação de uma forma tranquila, que nenhuma mulher precisa ter sintoma algum no período menstrual, se for realmente encontrado todos os processos que causaram as alterações. Então, é a dica de hoje. Passa aqui, compartilha para aquelas pessoas que você sabe que tem essas dores de cabeça no período menstrual, que elas não precisam ficar sofrendo com isso, e até o vídeo da próxima terça. Tchau!